Boa noite, pessoal. Boa noite, seguidores do Insta de Roberta Jungmann. Tudo bom? Como é que vocês vão? Estou muito feliz desta nova temporada hoje do site Roberta Jungmann, o RJ Entrevista, trazendo para vocês o melhor conteúdo. Sempre muita gente boa sendo entrevistada aqui. Hoje a entrevista vai ser muito especial. Um convidado muito especial que vem trabalhando duro e forte nesta pandemia. Uma revelação realmente em Pernambuco. A gente está aqui com um profissional de grande gabarito, um médico de altíssima qualidade, comandando com mãos de ferro realmente essa pandemia que vem acontecendo e ceifando vidas de muita gente. Realmente, a gente hoje tem a oportunidade de entrevistar o secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, o médico André Longo, que vem realmente, como a gente já falou, comandando um dos piores momentos da história da humanidade, que é essa pandemia do Covid-19. A gente hoje vai tirar algumas dúvidas, falar sobre como o governo do estado vem conduzindo realmente esse trabalho em equipe. É um trabalho realmente muito difícil. Eu não gostaria de estar realmente na pele dele, porque é um compromisso que a pessoa tem que ter com toda uma sociedade, com todo o estado de Pernambuco. E a gente vai entrar aqui para convidar ele para falar com a gente. Ele vai estar no site da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco e a gente vai ver se ele já entrou aqui para a gente convidá-lo para conversar com a gente. E vai ser, já está aqui, Secretaria de Saúde, já entrou. Estou com uma satisfação em tê-lo aqui como entrevistado hoje, um assunto tão importante nesse bate-papo, aguardando ele entrar. Olha aí, secretário, tudo bom, secretário? Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos que nos acompanham aí nessa noite. Boa noite. Olha, secretário, um prazer, uma honra tê-lo aqui, realmente, nosso RJ Entrevista. Vai ficar para a história essa entrevista aqui, porque é nossa segunda temporada do RJ Entrevista. O senhor se disponibilizar a conversar com a gente nesse momento tão difícil de pandemia, nesse momento em que a gente está atravessando, tirar um tempo para conversar com a gente, esclarecer nossos seguidores sobre esse momento que o Estado vem atravessando, o Brasil vem atravessando e o mundo vem atravessando. E o senhor tem feito esse trabalho com tanta maestria, com tanta dedicação. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Roberta, a oportunidade, né? Eu sempre acompanho você nas redes sociais, acompanho sua coluna. E para a gente é sempre uma oportunidade para estar trazendo informações precisas, né, para o público. A gente vive, Roberta, como você sabe, a primeira pandemia das redes sociais, né? E a infodemia, né, assim foi cunhado, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, a proliferação de informações nem sempre precisas, né? A gente precisa estar acompanhando isso e aproveitar um canal com sua audiência sempre positivo para a saúde pública, para a gente estar prestando informações precisas, né, com qualidade. Esse é o papel também da imprensa. Aqui em Pernambuco a gente tem tido um apoio inestimável, né, de toda a comunidade da imprensa pernambucana, que tem feito uma cobertura muito correta, muito precisa, muito sincera, né, dos acontecimentos, mostrando a realidade. Então, a gente aproveita essa oportunidade também para estar aqui com você. Pois é, antes de começar, eu queria ler um pouco o seu currículo para as pessoas que não conhecem, não sabem um pouco da trajetória, ouvem muito o senhor na televisão, vê muito todo dia, todo mundo está acompanhando, o senhor realmente está sempre esclarecendo nossas dúvidas, mas não sabe, às vezes, a trajetória de André Longo, quem é André Longo, como é que foi a trajetória dele. Então, eu vou ler aqui, certo? Um pouco aqui, eita, que caiu aqui a caneta, é sempre assim, quando a gente quer, ao vivo é isso mesmo, não é isso? André Longo é natural de Patos, no sertão da Paraíba, é paraibano, André Longo. Eu pensando que ele era pernambucano, tá vendo? Nem todo mundo sabe isso. Desenvolveu sua carreira profissional no Recife, quer dizer, veio para cá estudar, onde se formou em medicina pela UPE, não é isso? Universidade de Pernambuco.
É especialista em cardiologia pela Comissão Nacional de Residência Médica e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ou seja, é médico do coração, trata do coração, mas hoje está numa missão, né, no governo do Estado. Longo também foi eleito por 2 vezes presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, SIMEP, né? Em seguida, presidiu o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, cumprindo o mandato entre 2008 e 2011. Entre 2012 e 2015, comandou a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, com sede no Rio de Janeiro. Foi convidado, então, pelo governo Paulo Câmara para assumir a presidência do IRH, né? E depois assumiu a pasta da Secretaria de Saúde e, em 2019, teve o desafio de, como secretário de Saúde, coordenar uma pandemia no estado de Pernambuco. André Longo, eu gostaria de saber, quando o senhor estava na pasta, lá em 2019, como é que foi que o senhor soube que recebeu aquela notícia? Agora a OMS decreta uma pandemia. Como é que foi essa notícia? Como é que soou essa notícia? Bom, foi inesperado para todos, né? Nós tínhamos feito todo um planejamento ao longo de 2019, Roberto. O primeiro ano de uma gestão na saúde é sempre um ano de muito planejamento, né? Inclusive é o ano onde você faz as conferências municipais de saúde, as conferências estaduais de saúde, para você montar o plano anual, o plano, na verdade, plano plurianual, né, de ações da secretaria, que começa a ser desempenhado no outro ano, no caso em 2020. Então, nós, obviamente, não tínhamos a menor ideia de que passaríamos por essa situação em 2020. Em janeiro, eu me lembro muito bem aqui que começaram as primeiras notícias da China e a gente começou a se reunir aqui na secretaria, e eu já era membro do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, a gente passou a acompanhar isso, juntos os secretários estaduais. No final o nosso comitê de contingência para enfrentamento da crise. Ali nós já imaginávamos que ia chegar ao Brasil, que ia chegar a Pernambuco, e nós precisávamos estar preparados da melhor maneira possível. Mas nós não imaginávamos que fosse tão arrebatadora a presença do SARS-CoV-2, da Covid-19 em nosso meio. Ali ninguém previa uma situação tão dramática como nós tivemos que viver em 2020. Tanto que, por mais que nós tenhamos corrido para nos preparar da melhor maneira possível, como todas as nações do mundo fizeram, como todos os estados fizeram, nós fomos arrebatados por uma situação muito dramática, com um crescimento muito rápido do número de casos graves, especialmente a partir de março. Os estados, Pernambuco foi um dos estados mais acometidos inicialmente, até pela sua densidade demográfica, hoje a gente sabe, pela sua capilaridade, né, e pela sua grande comunicação, né, com outros estados. Pernambuco, por ser um hub, vamos dizer assim, uma ponte, né, no Nordeste, né, junto com o Ceará, fortemente ligados à Europa, né, e com um grande potencial turístico. A gente lembra que, naquele momento, a doença veio importada. Né? Exatamente. Então, ela veio, de Milão, não foi isso, secretário? Foi de Milão? Ela veio da Itália. Né? A gente tinha um olhar muito forte para a China, né, achando que viria da China, mas ela entrou para a Europa e aí houve todo aquele agravo lá europeu. Né? A Itália, todo mundo lembra, né? Foi uma tragédia, né, que aconteceu na Europa também. E a gente teve a entrada, né, da doença, né, em São Paulo, e depois houve a disseminação, principalmente para esses estados que eram polos, naquele momento, né, que tinham uma maior penetração, né, e uma maior busca, né, de pessoas que vinham de fora. Então, Pernambuco teve, apesar de toda uma operação logística, sanitária, foi fortemente acometido aqui, né, junto com o Ceará, no Nordeste. No primeiro momento, fomos os estados que tivemos as maiores dificuldades para enfrentar já em 2020.
por mais que nós tenhamos nos preparado, a doença ela veio com uma força muito grande, né, e isso trouxe um impacto muito forte para o nosso sistema de saúde. Na verdade, a gente diz que a doença, né, da forma como ela veio, a pandemia, ela impactou e colocou de joelhos todos os grandes sistemas de saúde do mundo, né? O Sistema Único de Saúde, por mais e melhor organizado que seja, também teve um impacto muito forte, e isso infelizmente, teve perdas de vidas, muito, assim, muito significativa, né? Principalmente quando a gente faz essa análise retrospectiva aí de 2020. Ô, secretário, o senhor esperava que fosse demorar tanto assim a pandemia? Assim, o governo do estado tinha essa perspectiva, os órgãos de saúde já sabia que duraria realmente esse tempo todo e que essa variante iria acontecer, esse P1 que realmente vem trazendo essa variante que veio de Manaus e está trazendo uma questão de morte mais contundente, principalmente na população mais jovem? Veja, Roberto, o Brasil sofreu de uma falta de coordenação nacional esse enfrentamento. Nós tivemos solução de continuidade, ou seja, tivemos descontinuidade de políticas públicas, uma mudança infeliz, de condução por parte do Ministério da Saúde. Foram 3 ministros que estiveram ao longo de 2020. Não se conseguiu dar uma condução que a gente acredita adequada, não faltou, do ponto de vista do governo federal, a chamada voz uníssona de comando, faltou ter uma mensagem, comunicação. Você que é uma pessoa da comunicação sabe da importância de você comunicar bem em situações de crise. O governo federal não conseguiu passar uma mensagem que fosse uma mensagem positiva no sentido de combater a pandemia. Não houve nem uma imagem adequada por parte das lideranças nacionais, nem se conseguiu passar uma mensagem adequada. Por vezes, inclusive, era uma mensagem de contradição com aquilo que diziam os estados e os municípios que adotavam medidas restritivas necessárias pelo que dizia a ciência. Então, o Brasil teve uma condução desta crise que foi marcada por essa dissincronia, por essa assincronia entre os entes federados. E onde a pandemia teve um melhor controle e houve uma voz uníssona, ou seja, houve um país inteiro num único sentido em relação ao combate à pandemia. Os estados e municípios buscaram fazer sua parte, mas há uma parcela de responsabilidade que não compete a estados e municípios. Eu vou dizer só uma, que é muito importante: o controle de portos e aeroportos. Isso absolutamente tem a ver com o governo federal. Então, nós não podíamos, por exemplo, permitir em um determinado momento que mantivesse voos e outras circulações de pessoas nos nossos aeroportos, e só quem podia ter freado esse tipo de situação era o governo federal. Então, houve, inclusive, algumas situações em que estados tiveram que entrar contra a União para ter um controle melhor da situação. Hoje, no caso, só uma pergunta. Hoje, no caso, o senhor acha que deveria ser fechados os portos e aeroportos ou deixar aberto? Qual a sua opinião pessoal como médico? E hoje, um homem que está à frente, uma pessoa, eu sei que o senhor não é infectologista, não é epidemiologista, é um cardiologista, mas é um homem que está à frente hoje de uma situação pandêmica. Como um administrador, vamos dizer assim, hoje, da saúde, o senhor acha que deveria se fechar portos e aeroportos no Brasil, já que a gente tem um país de dimensão continental? Bom, para o turismo, com certeza tem que ter restrições. Aqui em Pernambuco, nós fomos o primeiro estado a encerrar as atividades turísticas do porto. Não sei se você lembra, mas nós tivemos um incidente com um navio. Lembro, quando chegou, que ficou aquele navio encalhado ali com aqueles chineses, né? Nós tivemos que fazer uma articulação, inclusive, com a embaixada dos Estados Unidos, com a embaixada da Inglaterra, do Reino Unido, para poder fazer a remoção segura, né, daqueles tripulantes e dos passageiros que estavam no voo. Nós tivemos, inclusive, vítima. Uma das vítimas, né, foi
proveniente do navio muito grande, né? O navio é uma unidade que é fechada, né? E ali circula muito mais facilmente um vírus como o vírus da Covid-19. E também, Roberto, era importante, né, num determinado momento, que tivesse fechado, sim, as fronteiras, ou que tivesse um controle muito rígido da entrada de turistas internacionais. A gente sabia que a doença viria, né, Do exterior. através do exterior. Então, a gente precisava ter tido um controle muito mais adequado, né, dessa situação. Alguns especialistas dizem que era inevitável, independente do tipo de controle que você fizesse, mas era importante que o Brasil, né, tivesse tomado medidas mais restritivas nesse aspecto. Hoje, você veja, né, que vários países se fecharam para o Brasil. Né? Hoje, a dificuldade muito grande do brasileiro entrar em qualquer país sem cumprir, né, uma rígida quarentena, sem cumprir uma bateria de testes, né, e mesmo assim ele terá dificuldade, porque está todo mundo, como você falou e lembrou, muito preocupado com o celeiro de variantes que virou o Brasil nessa situação que se encontra Eu queria hoje. que o senhor falasse um pouquinho dessas variantes, porque a gente que é leigo não entende essa variante do P1, que veio da Amazônia. Pernambuco hoje tem 50%, segundo os dados epidemiológicos, entra nome que quase que não sai. A gente tem 50% da variante do P1. Até mais do que 50% já. Já a Fiocruz já acredita que é predominante, né? Esta cepa, a variante P1, já é predominante aqui no Brasil. Pronto, no Brasil e já é predominante em Pernambuco também. Eu queria que o senhor explicasse sobre o que é essa P1 e o que é que ela causa, o que é que ela tem diferente do que... Depois a gente já vai falar sobre vacina, porque está todo mundo querendo saber sobre vacina. Já a gente vai perguntar ao secretário tudo sobre vacina, as pessoas estão querendo saber aqui, a idade, quando vai chegar, a gente vai já perguntar sobre vacina, tá? Uhum. Mas eu quero primeiro perguntar sobre essa variante do P1. Primeiro, por que ela pega mais gente mais jovem? Por que ela é mais rápida? Porque antigamente, quando começou, as pessoas levavam aqueles 14 dias em casa, os sintomas demoravam uns 7 dias, né? A partir do 10º dia que a pessoa tinha aquela situação de começar a piorar, etc e tal, de pulmão. Me parece, como leiga agora, pelo que eu vejo na televisão, pela informação que eu pego, que eu leio, etc e tal, é que a variante é muito forte, que com poucos dias a pessoa já vai para o hospital e chega lá, dependendo do caso, a pessoa já pode ser entubada rapidamente pela falta de ar. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais, como médico, como é que funciona essa variante do P1. Por que ela é mais agressiva? Bom, primeiro, porque tem variantes. Tem variantes porque o vírus ele tem constante mutação, ele está buscando uma adaptação melhor ao organismo, que é que o vírus busca. Ele busca um ambiente em que ele possa ser mais transmissível, né, e que ele possa sobreviver. Eita, deu um pouquinho problema no áudio. Vamos ver aí. Peraí, tá com problema no áudio de vocês? Porque no meu não estou escutando, não. O interesse que nós temos é essa forma que muda a proteína, chamada proteína spike, que é a proteína que se liga, que liga o vírus à célula. Secretário, eu não estou escutando. Parece que teve um problema no áudio. No áudio, é. Tá sim, todo mundo está dizendo que está com problema no áudio. O senhor veja aí, será que não foi alguma coisa? Ou a internet? Eu não estou lhe ouvindo também bem, mas não. Acho que deu um probleminha no... Minha internet aqui tá boa. Tá todo mundo dizendo que deu um problema no áudio sim. Marcela, vem aqui me ajudar. Você está conseguindo me ouvir bem? Eu agora tá melhorou, mas veja de fala de novo para eu ver. Mas tem uma mudança ali no som. Tá horrível, ligação, o áudio tá ruim. É o seu áudio que tá ruim. Será que é melhor a gente reiniciar a live? Eu acho que é melhor. Vamos reiniciar então? Dá para ouvir não, o seu áudio, secretário. Será que é a internet? Fale de novo, secretário, para a gente ver.
O meu áudio tá ok, só ouve Roberta, não ouve ele. Agora voltou bem seu áudio. A gente estava ouvindo com dificuldade. Você está me ouvindo bem agora? Agora tô, pode falar de novo, pode falar, bem Pronto. alto, com essa máscara de Então, boca, fale alto. nós estávamos falando sobre a P1, né? Então, Pronto, sobre... explica o que é essa P1, porque a gente fica apavorado, que a gente tem a doença, de repente está todo mundo no hospital e já está em intubação mais rápida. naquele ambiente lá da Amazônia, onde você tinha uma rápida proliferação desses vírus, né, é natural que haja mutações no vírus. Toda vez que ele se multiplica, ele busca ganhar uma forma de penetrar mais fácil nas células. E isso aconteceu com uma mudança justamente na proteína que o vírus tem, que é uma proteína que faz a ligação dele com a célula. Então, essa proteína facilita a entrada dele na célula. E houve uma mutação nesta proteína, e aí 3 variantes de interesse surgiram. Surgiu essa variante amazônica, a P1, que os estudos já mostram que ela é mais transmissível e que ela, inclusive, pode reinfectar, né, pessoas que já tinham tido com o vírus original. Então, essa característica de maior transmissibilidade desse vírus fez com que ele ganhasse notoriedade, vamos dizer assim, entre os outros vírus. Ou seja, ele passou a ser predominante, porque ele prolifera mais rápido. E por que o jovem, Roberto? Porque o jovem estava se expondo mais quando surge essa cepa, né? As pessoas mais jovens, de certa forma, cansaram, né? Sempre foram mais afoitas, né? Mas, de certa forma, estavam se expondo mais. E aí a cepa, a variante passou a acometer mais essas pessoas jovens. A gente ainda não pode dizer, Roberto, que essa cepa, essa variante, ela seja mais agressiva ou ela gere mais letalidade. Isso ainda está sendo estudado. Mas a gente sabe que, pelo maior potencial dela de transmissibilidade, a gente está vendo mais jovens internados com quadros graves, mais casos evoluindo para situações mais delicadas. Inclusive, a gente tinha recentemente aqui em Pernambuco um jovem com menos de 40 anos, né, com o pulmão artificial, a chamada ECMO, né, que era uma coisa que denota uma gravidade muito grande. Então, a gente tem, inclusive, visto muito mais jovens em terapia intensiva aqui no estado, que acende uma preocupação e um alerta para esses jovens, para que não pensem que são invencíveis, adultos. Não há hoje nenhuma proteção maior para esses jovens, né? E a gente tem visto situações de muita gravidade aqui em Pernambuco, mas no Brasil inteiro, em relação a esta variante, que já é predominante em Pernambuco. Já há, inclusive, relatos em outros estados de outras variantes, além da P1. E nós precisamos evoluir, Roberta, para o controle melhor da doença no Brasil, porque o mundo inteiro, a OMS preocupadíssima com o Brasil, porque hoje nós somos um celeiro. Toda vez que você tem multiplicação exponencial, grande multiplicação de um vírus, a tendência é de surgimento de outras cepas. E essas cepas podem vir, inclusive, a ameaçar o processo de imunização no Brasil, as vacinas que estão disponíveis. A gente até agora, felizmente, tem nos estudos mostrado que as vacinas disponíveis, tanto a Coronavac quanto a vacina AstraZeneca Oxford, elas têm ação sobre a variante P1, né? Isso é o que os estudos até agora mostram, mas nada impede que surjam variantes novas que possam ser resistentes à vacina. Então a gente tem que estar todo mundo preocupado com isso também, e o mundo está preocupado com o que está acontecendo no Brasil. A OMS tem dito isso, né? Os Estados Unidos estão muito preocupados com isso. A gente precisa estar muito atento a este movimento e buscar todos, governos e sociedade, esse enfrentamento dessa situação de circulação desenfreada do vírus no Brasil. Ô, secretário, o senhor é da Paraíba, o novo ministro da Saúde, o Queiroga, é da Paraíba, o Marcelo Queiroga. O senhor conhece bem, né?
tem uma ligação boa com ele. O senhor acha que a chegada dele no governo federal tem mudado o quadro? O presidente, o senhor como secretário, o senhor inclusive é vice-presidente do Conselho de Secretários Estaduais, né, de Saúde. O senhor tem uma relação boa, o senhor tem essa relação boa, melhora para Pernambuco, não só para Pernambuco, mas também para todos os secretários estaduais. O senhor tem visto assim, uma boa vontade dele, ele tem tentado acertar. Como é que está essa relação com o novo ministro da Saúde e se ele realmente tem trabalhado? Bom, eu primeiro quero dar o testemunho que o doutor Marcelo Queiroga é um excelente cardiologista, era o presidente da minha sociedade, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, quando foi convidado para ser ministro. Nós atestamos que o currículo dele é um excelente currículo para ser ministro da Saúde, e a gente tem visto ele buscar se esforçar diante de uma adversidade muito grande, que é ser ministro da Saúde do presidente da República que nós temos, de fazer um esforço grande no sentido de, pelo menos, trazer aquilo que eu falei no início, de trazer uma mensagem melhor, uma comunicação mais adequada com o povo brasileiro, para colocar, pelo menos nesse aspecto da necessidade de você ter as medidas básicas, o uso da máscara, o distanciamento social, a higiene, buscar essa mensagem de educação sanitária positiva que faltava ao longo, né, dos últimos meses. A gente vê o ministro Queiroga buscando se esforçar, né, para ter este comportamento positivo, que já o diferencia de outro, né? Já o diferencia, né, da situação que a gente vivia anteriormente. Mas é preciso que só isso, assim, essa questão da comunicação, só isso basta, porque a gente quer. Não, só tá isso, todo mundo falando aqui. Eu ia complementar justamente. Vamos. Só isso, né? Não basta. Só isso não basta, né? Pois é. É um bom começo, mas nós precisamos de muito mais coordenação nacional, e nós precisamos enfrentar o que ele não tem condição de enfrentar por conta da questão do presidente da República, que é preciso apoiar algumas medidas restritivas. Eu não digo um lockdown do país inteiro, eu não digo medida restritiva do país inteiro, mas é preciso entender que algumas medidas restritivas, elas são importantes para diminuir a circulação de pessoas e diminuir a circulação do vírus. E isso ele não consegue autonomia, porque o grande desafio, né, de ser ministro da Saúde no atual governo é que você precisa ter um pouco, o ideal que fosse total autonomia para seguir a ciência, né? Para seguir aquilo que determinam algumas necessidades, são necessidades imperativas em alguns momentos. Volto a dizer, ninguém quer fazer medida restritiva. Ninguém quer fazer lockdown. O lockdown é um remédio amargo, amarguíssimo, e tem fortes impactos socioeconômicos, é muito doloroso em alguns momentos, mas ele, infelizmente, precisa ser feito quando você tem a aceleração mais intensa da doença. Aqui em Pernambuco, Roberto... É isso que eu quero saber. Hoje a gente está com 97%, desculpa interromper, hoje a gente está com 97% dos leitos da rede pública ocupados e 87% dos leitos da rede privada. Da outra vez, quando se chegou a esse patamar de 97% da rede pública, o governador decidiu fechar e fazer o que a gente chama lockdown, e o governador não gosta que a gente chame lockdown, prefere que a gente chama medidas restritivas mais intensas, vamos dizer assim. Mas ficou na população a palavra lockdown mesmo, para o povo entender. Enfim, tem aí uma perspectiva de novas medidas restritivas? Não tem? Antes de a gente começar a falar de vacina, porque está todo mundo querendo falar de vacina. Tem perspectiva de um novo lockdown por conta desses números? Hoje a gente tem um boletim aqui, eu vou ler só para as pessoas que estão mostrando, são 372 mil casos desde que começou, né, a pandemia. Foram 37 mil, eu vou ler assim, números graves, 334 mil leves, e até agora em Pernambuco, 12.905 mortes. Em
vamos fazer uma análise. Que análise você faz desse número, secretário, o senhor faz desses números? E se diante desses números, com esses números dos leitos, existe uma possibilidade de novo lockdown? Muita gente tem medo que esse lockdown venha a ocorrer. Quando se fala 97% das unidades de leitos ocupadas, o que é que a gente pode vir por aí? Bom, a situação ainda é uma situação preocupante, ela ainda tem uma pressão, como você colocou nos números, né, principalmente das taxas de ocupação do UTI ainda elevadas, mas a gente precisa lembrar que Pernambuco está em medida restritiva. Aquele, a gente costuma dizer a night está abolida em Pernambuco. Né? Você tem bares e restaurantes hoje, durante a semana, fechados a partir das 20 horas. E nos finais de semana, fechados às 17 horas. Nenhum evento está autorizado, nenhuma atividade não essencial está autorizada após as 20 horas dos dias de semana e após as 17 horas nos finais de semana. Nós viemos de 14 dias de medidas restritivas mais rígidas, como você falou. Sim. E já estávamos em medidas restritivas. Então, na verdade, nós estamos vivendo um período de medidas restritivas necessárias por determinação do governador Paulo Câmara, que segue a ciência. Os números estavam muito mais elevados e a gente estava, Roberto, é preciso dizer, com uma tendência de aceleração muito rápida. Nós conseguimos chegar a uma interrupção desta aceleração e hoje nós temos uma leve queda com um platô. Ainda estamos com um nível alto, mas Pernambuco dobrou a curva estava ascendente, com uma forte tendência crescente, semana após semana, em relação a demanda de leitos de UTI. Para se ter uma ideia, nós montamos a maior... Isso é uma boa notícia. Vamos lá. A gente está com a curva... Isso aí é importante a gente frisar, porque a gente fica sempre achando que está em vermelho, Vamos lá. Pernambuco está com a curva descendente, entrou no platô, não era isso? Ele estava ascendente. Na verdade, assim, nós estávamos em franca ascensão, certo, e conseguimos dobrar esta ascensão e transformar aquela curva que estava ascendente numa curva plana, com uma leve descida, tá certo? Em relação às semanas anteriores. Isso não nos dá direito de comemorar, nem de baixar a guarda, por isso que nós ainda estamos em medida restritiva, e o nosso plano de convivência no modelo atual vai até o dia 25 de abril. Até o dia 25 de abril nós estaremos com Pernambuco na atual situação. Mas é fato que hoje ainda há uma pressão sobre o sistema. Por quê? Porque muitos pacientes se internaram. Então hoje a gente tem quase 2.000 pernambucanos em leitos de terapia intensiva. Nós crescemos, Roberto, mais de 570 leitos de UTI nos últimos 45 dias. O governador Paulo Câmara determinou o crescimento da rede e a gente conseguiu acolher mais 570 pessoas em UTI. Isso salvou, obviamente que são 570, depois mais 570, são milhares de pessoas que a gente conseguiu salvar a vida, porque ofertamos mais leitos de UTI no momento em que justamente a doença estava num crescimento acelerado muito rápido. Para se ter uma ideia, Roberto, nos últimos 40 dias, Pernambuco tem a menor mortalidade per capita do país. Tá? O pernambucano hoje colhe um resultado desse grande esforço, dessa grande operação sanitária que foi montada. Se não precisa ir muito longe, vá aqui para o Ceará que você vai ver o número de pessoas que estão morrendo todos os dias lá. É mais que o dobro, a média é mais que o dobro de Pernambuco. Quem está dizendo isso é a OPAS. Nesse ano de 2021, Pernambuco tem o segundo melhor resultado em termos de mortalidade. Quando você pega esse período mais agudo agora, em que o Brasil chegou a ter 4.000 óbitos por dia, Pernambuco tem o melhor desempenho. Não é um desempenho, eu digo que nós possamos nos orgulhar. Não é isso, porque enquanto a gente estiver perdendo vidas, nenhum gestor está satisfeito. Pois é isso. Agora, secretário... Mas nós estamos lutando para salvar todas as vidas possíveis e temos conseguido salvar proporcionalmente mais do que os outros estados. Em São Paulo hoje, morre quase 10 vezes mais
do que Pernambuco. São Paulo tem 4,6 vezes a população de Pernambuco, e lá estão morrendo 10 vezes mais. Então, proporcionalmente, nós estamos conseguindo reduzir a mortalidade proporcional em relação aos outros estados. Agora, não é uma situação confortável. Poderá haver a necessidade de novas medidas restritivas mais rígidas? Poderá. Mas nós estamos na expectativa, Roberto, que esse platô que nós atingimos agora, nessas últimas 2 semanas, ele possa se manter com queda, né, nas próximas semanas. Lembrar que nós estamos também na nossa sazonalidade de doenças respiratórias. É nesse período que a gente tem uma maior facilitação dessas doenças virais. Então, o SARS-CoV-2, a P1, a nova variante P1, ela está aproveitando também esse nosso momento de sazonalidade, de chuva, de uma temperatura mais fria aqui. A gente está vendo aí, né, agora nesse período chuvoso que a gente está vivendo. Isso é um período que o vírus gosta. Então, também nós estamos vivendo esta realidade nesse momento. Nós vivemos a junção de um comportamento, de certa forma, irresponsável de parte da população que não adere às medidas, especialmente do uso da máscara. Infelizmente, a população resiste a usar máscara quando sai de casa, uma parcela significativa da população, porque se a gente tivesse 95% das pessoas usando a máscara corretamente quando sai de casa, a gente estava noutra situação. Infelizmente, a gente não tem isso, e você vê, a gente vê isso quando sai, né? Infelizmente, as pessoas resistem. A gente, quando começou a pandemia, muita gente ficou usando aquele face shield, e tinha aquele negócio, quando a comida chegasse em casa, você tinha que lavar tudo, aquele negócio. Isso esfriou um pouco. Hoje as autoridades pedem mais que a gente lave as mãos só e use a máscara. Não é isso? Eu queria saber, só essas medidas são necessárias? Aquele negócio de chegar em casa, ter que lavar aquele supermercado todo, aquilo parece que acabou essas medidas. Na minha casa eu continuo, viu? Na minha casa eu continuo com todos esses cuidados. Então, Minha esposa é médica, ela faz questão de controlar tudo lá em casa. Até porque eu tenho uma pessoa idosa em casa, né, que é a mãe dela, e que precisa de cuidados. Então a gente segue todo um ritual. Sapato fica fora de casa. Então, isso tem que ser seguido ainda? É isso que eu queria saber. Eu acredito que sim, todo cuidado, sim. Quem está vindo fora de casa deve cuidar de seu sapato, de suas vestimentas, sim, porque pode estar carregando o vírus. O vírus a grande... É isso que eu quero saber. O vírus fica na roupa... dele, Roberto, é por via dos aerosóis, né? Do fluido, né? De boca e nariz. Mas também tem a questão do contato, né? O vírus ele resiste na superfície e você pode estar trazendo ele, né, de onde você passou. Mas sempre, você tem razão, se você estiver sempre lavando as mãos com água e sabão, você vai estar, de certa forma, se protegendo, né? Mas tem que lembrar que pode haver a transmissão pela sua veste também, pelo contato, né? Pode. Então, veja só. Então, quando chegou em casa, deixa realmente... Você pode carregar o vírus na superfície, né? Da roupa. Então, por exemplo, você chegar numa loja, não experimentar a roupa. O celular... É o maior contaminador de vírus da face da Terra. O celular é um vetor importante, né? Isso é importante estar sempre cuidando do que você está tocando, né? Das superfícies que você está tocando. Secretário, veja só, a gente via no começo muito aquele negócio de você limpar as ruas, passar água sanitária nas ruas, e a gente não está vendo mais isso nas prefeituras. Por que não está acontecendo mais isso? No começo a gente via aquela higienização no metrô, vez por outra, todo mundo ia lá no metrô, aqueles homens todos encapuzados, e fazia aquela higienização. A gente não está vendo mais essas ações por conta do governo do estado, nem das prefeituras. Essa sanitização é um papel dos municípios, tá, Roberto? A gente... não tem como falar sobre isso, né? Mas a secretaria não poderia conversar para que o secretário municipal fizesse isso. Nenhuma orientação em contrário, tá certo? A orientação continua sendo, quanto melhor, quanto mais limpo, quanto mais sanitizado tiverem os ambientes, menor é a propagação do vírus, tá certo? Então, isso é uma característica. Agora,
Fundamental, Roberta, e a gente tem sempre que estar dizendo isso, é o uso da máscara de forma correta. Né? Há quem negligencie essa situação, né? E isso é, sem dúvida nenhuma, o nosso maior problema, eu diria, hoje, do ponto de vista da educação sanitária. A gente vê lá atrás, você vai ver que teve determinado momento que a gente não defendia o uso da máscara. Quando a OMS disse a máscara é fundamental, né, nós passamos a seguir, tem um decreto, né, que determina, né, a obrigatoriedade do uso da máscara. A gente precisa estar atento a isso, porque isso pode mudar o curso da doença. A gente quer conviver, a gente quer voltar à normalidade. Para isso é fundamental, o mais importante, se tivesse que escolher, né, entre todas as situações, até porque tem momentos que você não vai conseguir fazer o distanciamento social adequado. É o caso, por exemplo, do transporte público, né, que é um problema. Então você tem que estar de máscara. Tem que estar de máscara. Agora, o secretário, não poderia fazer um convênio do governo do estado, uma PPP, alguma coisa assim, para que houvesse mais higienização nos ônibus pela manhã, pela tarde e à noite, com os ônibus, para que não houvesse tanta proliferação dos vírus, uma vez que no ônibus você tem que pegar naquele coisa, senta e levanta, etc. e tal? Esse processo é estimulado, né? O grande consórcio ele tem buscado fazer isso, tem um trabalho específico, né? Tem uma determinação para a limpeza dos ônibus, no começo do expediente, no final do expediente. A gente tem toda uma orientação nesse sentido, né? Mas a gente sabe que isso nem sempre é visível, né, para a população, e isso nem sempre passa essa sensação de que há um cuidado e uma higiene adequada com esses ambientes. Mas é fundamental, né, que se mantenha, né, esses espaços com a melhor higienização possível. Agora, secretário, vamos falar de vacina, que é o que todo mundo quer saber. Vamos lá. Vamos. Tem muita gente se queixando que está faltando vacina nos postos. A gente recebeu aqui muitas perguntas do pessoal falando que estava faltando vacina nos postos. O que é que está acontecendo? As pessoas estão dizendo que estão chegando lá e não tem vacina. O que é que está acontecendo? Primeiro, falar sobre isso. E segundo, se você tem a vacina, a da Pfizer e a Coronavac, toma qual? A gente tem como escolher, as duas são eficientes do mesmo jeito, a Coronavac é melhor. Fala sobre isso para a gente. Bom, nós temos 2 vacinas disponíveis no Brasil nesse momento, né, e todas as 2 vacinas são eficazes. Elas são eficazes em percentual um pouco diferente, né, mas o importante que se quer com a vacina, Roberto, fundamental, é evitar os casos graves e evitar a hospitalização e morte. Todas 2 têm um desempenho parecido, né? Todas 2 têm próximo de 100% de eficácia em relação a casos graves, e casos graves que determinam a necessidade de internamento e que podem levar a óbito. Então, a gente tem um bom desempenho das 2 vacinas nesse aspecto. Então, nós não temos que falar de escolher uma em detrimento da outra. Aqui em Pernambuco, nós temos as 2 e nós confiamos nas 2. E queremos ter mais vacinas que sejam eficazes, seguras e que possam trazer qualidade. O governador Paulo Câmara, você sabe, junto com outros governadores do Norte, do Nordeste, investimos na Sputnik V, vacina russa. Estamos na expectativa. Pernambuco comprou 4 milhões de doses da vacina Sputnik V. Temos a expectativa de aprovação. É uma vacina segura, essa aí tem mais de 90% de eficácia, já está aprovada seu uso emergencial em 60 países. Infelizmente, nós estamos tendo alguns entraves burocráticos na Anvisa. Hoje, inclusive, saiu uma boa notícia. O governo do Maranhão ganhou no STF uma determinação para que até o final do mês de abril a Anvisa se posicione em definitivo em relação até o final do mês de abril, a gente não aguenta não, secretário. A gente quer antes isso, pelo amor de Deus. A gente quer antes. O governador e os governadores que gostariam muito de estar recebendo a vacina aqui no final do mês de abril. Mas, infelizmente, esses trâmites burocráticos, né, têm atrapalhado o Brasil. O Brasil, por que está faltando vacina? Porque o Brasil
infelizmente, o governo federal não fez as aquisições no tempo que deveria ter feito. Nós temos aí elementos que mostram que a vacina da Pfizer era para ter sido negociada no primeiro semestre do ano passado, logo quando o Brasil foi procurado, né, para fazer. Quem avançou mais no mundo em termos de vacinação foi porque comprou Pfizer no momento certo, acreditou na Pfizer. O Brasil não acreditou. Não comprou, não adianta mais falar, porque a gente tem que pensar daqui para diante, né, secretário? Nós estamos pagando esse preço nesse momento. A expectativa é que a gente consiga trazer de novidade hoje a Sputnik V, né, que vai dar uma maior autonomia, vai dar um fôlego novo ao PNI, porque nós temos hoje a Fiocruz com alguma dificuldade para fazer as entregas, tem, infelizmente, reduzido o volume que estava previamente acordado para entregas, então isso tem comprometido o calendário de vacinação. A Coronavac também sofrendo com a importação do chamado IFA, né, da China. Né? Então, o que é o IFA? É o insumo para poder fazer a vacina, não é isso? É o ingrediente, o insumo farmacêutico ativo, que vamos dizer assim, o meio onde você faz a vacina acontecer, tanto para a Coronavac quanto para a AstraZeneca, que são fabricadas agora aqui no Brasil. Então, a gente precisa de mais vacinas, além da Coronavac e da AstraZeneca Oxford. Com essas duas vacinas, nós só teremos sucesso do PNI para o segundo semestre. Nós só vamos imunizar todo mundo no segundo semestre. Então é preciso que novas vacinas e novas iniciativas venham se somar a elas, para que a gente consiga vacinar logo, Roberto, todos os grupos prioritários, idosos fundamentalmente. Então a gente precisa apostar, porque esse grupo, ainda, mesmo com esse maior acometimento de jovens, quando você faz um retrato desse número de óbitos, que você... Exatamente isso que eu ia perguntar ao senhor, porque tem muita gente me perguntando, já que os jovens estão pegando mais e tendo casos graves, etc e tal, por que não passa, então, a priorizar os jovens, uma vez que, jovens que eu digo são jovens adultos, já que estão no mercado do trabalho, inseridos no mercado de trabalho, são eles, não é só jovens que vão para balada, não. Eu estou falando jovens que estão inseridos no mercado de trabalho, precisam se locomover diariamente de metrô, de ônibus, são a força produtiva do país. Eu estou falando que é questão de força produtiva. E, uma vez que os idosos já estão mais protegidos, já tomaram a vacina, e eu não quero colocar ninguém na frente de ninguém. Eu estou perguntando de uma lógica que as pessoas estão me perguntando. Se essas pessoas jovens ficam para lá e para cá, são as forças produtivas do país. Eu não estou falando em termos jovens adultos. Quando eu falo jovens, não é adolescentes, não. São pessoas entre 30 e 40 anos da faixa etária que é a força produtiva do país, que mantém, que precisa trabalhar. E essas pessoas que estão sendo, pelo que eu estou entendendo, são as pessoas que estão sendo mais acometidas, não é isso, secretário? Na verdade, hoje, nós temos um acometimento mais significativo dessa parcela de jovens, Roberto, mas 75% das pessoas que morreram em Pernambuco eram pessoas com mais de 60 anos. Então, a gente precisa primeiro completar a vacinação deste público. Nós já estamos perto. Nós estamos aí pelos 64, 63 anos. Veja, São Paulo está vacinando 67. Nós aqui em Pernambuco ousamos e vacinamos menos trabalhadores de saúde. Tem alguns perguntando aqui, os mais jovens trabalhadores de saúde, aqueles que não estavam mais expostos. Eles estão aguardando ainda a gente terminar a vacinação dos idosos. A prioridade absoluta é terminar o público de idosos, acima de 60. Nós já estamos, o Recife, eu acho que já está com 62, já tem município com 63, tem outros com 60. Nós precisamos completar esse primeiro grande desafio. E tem expectativa para esse público de 60, porque eles ficam bem preocupados. Tem expectativa? Eu imagino que até o final de abril a gente deva ter vacinado, espero. Nós vamos receber agora, vou dar essa notícia em primeira mão. Nós devemos primeira mão, diga aqui, eu quero essa notícia. Agora, notícia. quinta-feira, nós devemos estar recebendo 6,3 milhões de doses no Brasil. Né? O Brasil vai distribuir 6,3 milhões de doses. Pernambuco deverá receber algo em torno
esperamos de mais de 250 mil doses ainda essa semana, mas quinta-feira. Graças a Deus. Então, Então, ainda a gente essa vai semana, poder 250 mil doses. avançar ainda mais nesse público de pessoas mais idosas. Isso com AstraZeneca e com Coronavac. Devemos receber das duas vacinas. A expectativa é que quinta-feira a gente deva estar recebendo pelo menos 250 mil doses. Esperamos que seja um pouco mais do que isso. Né? E isso vai dar um novo gás para o nosso processo. Essa notícia em primeira mão aqui, graças a Deus, quinta-feira a gente está recebendo 250 mil doses novas. Isso é uma boa notícia. Muito obrigada por dar essa notícia aqui em primeira mão, nessa entrevista exclusiva. Agora, o que eu queria saber, vamos lá, os profissionais de educação ficam reivindicando aqui. Eles dizem que querem prioridade, assim como tiver da segurança pública. O que é que o senhor acha disso? Acha que eles merecem realmente uma vez que eles trabalham com a educação? Tem alguns fatos que são prioridade e eles estão aqui dizendo muito. A gente precisa de prioridade, uma vez que eles lidam com crianças, jovens, etc. E em grupos grandes, né, no colégio, etc. Como é que vai ser essa prioridade por grupos de trabalho? Veja, o critério epidemiológico foi definido pelo PNI, que a gente tem seguido. Primeiro, exige que você resolva as pessoas que mais morrem. Né? A vacina pode salvar essas vidas. Como eu falei, 75% das pessoas, Roberto, que morrem são os acima de 60 anos. Então, eles são a prioridade absoluta. Depois disso, tem as pessoas com comorbidade. Aquelas pessoas com diabetes, com hipertensão, com doença renal, com doença pulmonar, as pessoas portadoras de deficiência, os síndrome de Down. Essas pessoas têm que seguir. Porque se você juntar os idosos com essas pessoas, dá mais de 90% das pessoas que morrem. Então, a gente precisa resolver primeiro aquelas pessoas que morrem. Depois a gente passa para os mais jovens que não têm doença. E passa, sim, para todos os trabalhadores essenciais. São importantíssimos, merecem toda a nossa atenção. Agora nós começamos um pouco os trabalhadores da segurança. Você veja, os idosos são tão importantes, essas pessoas com comorbidade são tão importantes, que a gente deu, inclusive, uma parada nos trabalhadores da saúde, que eram os primeiros. Alguns trabalhadores da saúde estão nos cobrando, aqueles mais jovens, que não estão dentro dos ambientes hospitalares, que estão em outros ambientes de trabalho, que também têm direito à vacinação, não tem a menor dúvida. Todos eles têm direito à vacinação. Só que nós tivemos, inclusive, por ação do Ministério Público, né, discutindo com eles que era melhor, e pela própria orientação do PNI, deixar esses trabalhadores mais jovens, que não estavam tão expostos, para um segundo momento e vacinar, terminar fundamentalmente os idosos e avançar nessas pessoas que têm comorbidade. As pessoas transplantadas, as pessoas com doença renal crônica que fazem hemodiálise, os diabéticos complicados, os hipertensos, os pulmonares crônicos, os asmáticos, mesmo jovens, esses precisam ser priorizados em relação às pessoas que não têm doença. Então, a gente reconhece o papel fundamental dos trabalhadores da educação, como reconhece dos trabalhadores da segurança, mas o papel da saúde pública é chegar naqueles que mais precisam antes dos outros. Isso é o que se chama de equidade. A gente precisa trabalhar essa população mais exposta e de maior risco. E deve ser um papel difícil, né? Escolher esse na frente desse, porque todo mundo se acha Quer dizer para você que eu não me vacinei ainda, tá certo? Eu não me vacinei ainda, tá certo? Mas o senhor tem 49 anos, mas o senhor é médico, lógico. O senhor já podia mas o senhor é muito jovem. Como trabalhador de saúde, né? A gente poderia estar, mas para dar o exemplo e dizer, nós precisamos resguardar primeiro aqueles que têm uma situação de maior risco. Eu fiz questão aqui na sede administrativa, tem vários médicos, tem vários trabalhadores da saúde. A gente não fez a vacinação aqui porque a gente entendeu que estaríamos tirando desses idosos. Nesse momento de escassez, a gente tem que ter prioridade absoluta com as vacinas. E a gente precisa, então, ter esse cuidado. Eu gostaria muito, Roberto, de já ter terminado
esses grupos prioritários? Normalmente, em campanhas que têm vacina, como a campanha da influenza, nós conseguimos vacinar todos esses grupos prioritários de idosos, de comorbidade, a gente consegue vacinar em 30 dias. Pernambuco, ano passado, nos primeiros 30 dias da campanha da influenza, vacinou 1,5 milhão de pessoas. Veja, nós estamos com 70, quase 80 dias dessa campanha e não vacinamos 1,5 milhão. Mas não vacinamos por quê? Porque não tinha vacina. Tendo vacina, Pernambuco sabe vacinar, vacina rápido, os municípios vacinam rápido. Né? É uma coisa que nós temos expertise. E expertise. Batemos o problema, gente, olha, vocês ficam reclamando é porque não tem vacina. Se a vacina chegar, eles estão comprando com o Sputnik, tentando comprar. Se chegar, vai se vacinar. Isso ficou dado o recado pelo secretário. Pega ou não Covid no ônibus? O secretário já disse que pega. Mas para tentar se livrar, vocês têm que usar a máscara. Esse é o recado. Agora, secretário, a gente tem 4 minutinhos. Eu preciso que o senhor fale rápido sobre essa medida do chamado fura-fila da vacina. O senhor é a favor ou é contra que a iniciativa privada compre a vacina, repasse 50% dela para o SUS e 50% para a sua empresa? Rapidinho, contra ou a favor? Contra, acho inadequado nesse momento, tendo em vista que nós precisamos vacinar primeiro todo o grupo prioritário que eu falei, idosos, comorbidades, trabalhadores essenciais. Depois disso, sim, é possível no segundo semestre, de repente, quando tiver terminado todo esse grupo prioritário, abrir a perspectiva para as clínicas de vacina. Para as clínicas de vacina ou para que o empresariado compre e passe para os seus funcionários? É porque, na verdade, seria através das clínicas de vacina. Mas e também tem um percentual. Enfim, vamos ver, né? Secretário, eu queria saber... que fazer isso. Olha, o senhor já teve Covid? Já, não é isso? Já tive. Já teve Covid. E na sua casa? Já teve quem mais? Não, na minha casa, só quem teve fui eu mesmo. Foi mesmo? Todo mundo a esposa não teve... Não, minha esposa, é médica também, não é isso? Ela é da linha de frente, faz exame em UTI, ela faz ecocardiograma e, felizmente, ela já está vacinada. Lá em casa, ela é a única vacinada. Agora, a mãe está se vacinando também. A mãe, quer dizer, que mora com o senhor, está se vacinando. O senhor tem 2 filhos. Isso. Como é que é essa relação? Jovens. É uma menina de 20 anos que faz medicina para orgulho do pai e um menino que tem 16 anos, estuda... faz o ensino médio, 2º ano do ensino médio. Minha filha faz medicina na FPS e a menina, todos 2, felizmente, são filhos muito queridos e dedicados. Aí eu quero saber agora, o senhor como pai, como é que mantém a rédea ali? Não sai de casa, não vai, fica confinado? Eu quero saber, o secretário, não, o pai André Longo, como é que é? Felizmente, eles são bastante conscientes da atual situação, até porque tem que proteger muito a avó. A avó mora em casa, a avó tem um problema sério de saúde, tem imunodepressão. Eles são, felizmente, muito responsáveis e conscientes do momento que nós estamos vivendo. O pai não precisa fazer grandes esforços para que eles tenham entendido isso, não. Todo mundo ali fica na linha, né? Não fica embalada, não, né, secretário? Não. Lá em casa mesmo, tem que ficar em casa, nesse momento. Secretário, rapidinho, só para terminar. O senhor acha que a gente tem perspectiva, por exemplo, de ter um carnaval para o ano já, ou festas de grande porte, nem tão cedo? Festas assim, aglomerações enormes, com essas cepas se evoluindo, mesmo de ter na vacinação. O senhor acha que tem perspectiva de ter uma festa dessa para o ano, por exemplo? Nós vamos precisar melhorar muito como sociedade, né, como país, para poder almejar isso. Nós esperamos que tenhamos as condições, né, de vacinar a grande parte da nossa população, né, e vamos precisar ver, Roberto, o que é que os próximos meses vão dizer, fundamentalmente em relação à imunogenicidade, ou seja, como as pessoas vão reagir às vacinas e se não vão surgir novas cepas, novas variantes virais que desafiem essas vacinas. A gente só vai poder ter uma noção melhor disso no segundo semestre. Esse primeiro semestre, infelizmente, para esses grandes eventos, não há perspectiva para isso.
No segundo semestre, a gente vai precisar avaliar como é que estará o comportamento e a reação das pessoas à vacina e se a gente vai conseguir controlar o surgimento de novas variantes que possam desafiar essas vacinas. O cenário, infelizmente, é incerto, mas como diz o grande sertanejo ariano, Suassuna, eu sou realista, esperançoso, que a gente possa ter, nem otimista, porque Ariano dizia, você sabe, né? Ariano dizia que o otimista normalmente é um tolo, o pessimista normalmente é um chato. Então é melhor ser realista, esperançoso, que a gente tenha dias melhores e que a gente possa voltar o mais próximo possível da normalidade. Esse é o trabalho do governo de Pernambuco, que nós precisamos muito da sociedade pernambucana nos ajudando nesse processo, Roberto. Secretário, muito obrigada pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos aqui, que foram tão importantes para a gente, por essa boa nova, 250 mil doses na quinta-feira, se Deus quiser, chegando aí para imunizar mais gente, acabando com essa faixa etária de 60 anos. Muito obrigada, sou muito grata por o senhor ter tido esse tempo para que voltar nossas lives aqui no RJ, que é um patrocínio da Copergás, o apoio da Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco. Um abraço para o meu companheiro André Campos, grande figura, nosso presidente. Nosso amigo André Campos, levar um abraço, que ele leva gás para 128 municípios do estado de Pernambuco. Um abraço a todos. Meu xará. Até a próxima live. Um abraço, secretário. Sucesso aí. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Até mais.